Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que por isso vocês não pertencem a si mesmos? Alguém pagou um preço alto pelo resgate de vocês. Então, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. Palavra do Senhor. E com estas palavras, retiradas da palavra de Deus, da Bíblia, da carta de São Paulo aos Coríntios, que ressalta a importância da gente cuidar do nosso corpo, a gente inicia hoje o nosso bate-papo empreendedor, o podcast da Pastoral do Empreendedor, realizado aqui no estúdio Conexão e Fé, da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, onde a gente vai entrevistar uma pessoa muito especial da nossa paróquia e que eu já vou falar agora um pouco a respeito dela. Olha só, pessoal, quanta coisa boa. Olha. Professora e doutora em Biofísica Molecular, trabalhou por longo tempo como pesquisadora nessa área, junto à Universidade Pública e algumas indústrias farmacêuticas, com ênfase no desenvolvimento de novos fármacos. Desde 2006, é professora universitária, se formou em áreas distintas, entre tantas outras áreas, transitou na física, nutrição, fisioterapia, além de engenharia, cursos de tecnologia, entre outros, ministrando vários tipos de disciplina. Formada em matemática por uma universidade pública, e eu começo com essa pergunta à professora doutora Sabrina Costa. Sabrina, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por o convite. É uma alegria estar aqui, né, nesse podcast, com o pessoal da Pastoral do Empreendedor, nessa casa maravilhosa que é a Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Muito obrigado, Marcelo. E manda pergunta aí, vamos lá. Bom, de tudo isso que a gente começou a ler sobre você, Sabrina, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: o que você foi fazer na matemática? Essa Bom, eu tenho a resposta para essa pergunta, porque você não é a primeira pessoa que me faz, né, essa pergunta. Hoje, a minha atuação é na área da saúde, mais na área de biológica, sempre foi o meu estudo, a minha pesquisa, né, farmacologia. Mas eu tenho a resposta para ela hoje, depois de alguns anos. Eu acho que eu fui lá encontrar o João, conhecer o meu esposo. Casada com matemático, pois né? É. O professor doutor João Carlos Costa, muito bem. Hoje você atua na área da saúde, trabalhando com a melhoria da saúde, né, da saúde humana, isso, sobretudo, vindo através da alimentação. Né? E o que a gente precisa saber hoje é realmente essa importância. Né? Você está empreendendo? Sim, eu queria, antes de começar a falar um pouco do meu ramo profissional hoje, o que eu tenho feito, eu gostaria de falar sobre a leitura da Carta de São Paulo que você leu. Deus é sábio em todas as escolhas e o Espírito Santo ele nunca dorme em serviço, né? Você chegou aqui e falou: olha, hoje nós vamos começar com uma leitura da Carta de São Paulo, né? Quando você falou isso, o coração ficou até quentinho, porque foi aí que começou todo o meu chamado, né? Na Carta de São Paulo. Porque Paulo, Marcelinho, ele foi a primeira pessoa que conseguiu escrever sobre a importância do ser humano ser o todo, ser corpo, ser alma e ser espírito. Muito bem. E em muitos momentos Paulo dizia o seguinte: olha, eu sou carne, e se eu sou carne eu faço o que eu não devo, eu luto contra essa natureza que ao mesmo tempo eu sinto chamado divino, né? Muito bem. E São Paulo me mostrou esse caminho, o caminho de integrar na minha conversão o meu corpo e fazer do meu corpo a minha igreja também. Não só daquilo que eu vivo, da santidade do meu espírito, mas sim no meu corpo, a igreja se manifestar, né? Que legal. Então foi Sabrina. muito lindo, eu fiquei até emocionada você abrir. Aí quando você falou, vamos ver, eu falei, olha, pode ver que aí tem, né? Que o nosso corpo é a nossa casa e é lá que a gente mora. É o primeiro lugar, né, que a gente mora. Exatamente. E ao se formar, a gente aqui pela sua história, sua biografia, a gente viu que você começou indo por pesquisa científica, né? Então, assim, você se posicionou como cientista, né? Através de trabalhos legais, vamos né? lá, essa trajetória. Eu ingressei em 96 na Faculdade de Matemática na Unesp. Lá eu conheci o João, né? Por isso a brincadeira. Conheci o João era meu amigo de turma. E eu cursei matemática por 4 anos lá.
Mas quando eu estava na faculdade, eu sentia que um chamado por ciências aplicadas à vida humana, né? E tinha um departamento de biofísica molecular. Primeiro que era um assunto que me chamava, né? Nossa, o que será que esse pessoal faz, né? O que é estudar a física das interações biológicas, né? E eu fui fazer iniciação científica nesse departamento e ao longo da graduação, assim como todo mundo que começa a escolha de uma vocação tão cedo, tão precoce. Eu acho que aos 17 anos a gente não tem nenhum conhecimento sobre nós mesmos. Exato. Então, saber quem você é, conhecer os seus dons e os seus talentos, ele vem ao longo de uma trajetória de vida. Né? E então você ingressa numa faculdade e muitas vezes você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui, né? E aí eu tive um professor que muito querido, né, o meu orientador, o professor José Ruggiero, né? Ele falou a seguinte frase para mim: faça matemática. Quem faz matemática faz qualquer coisa. Olha que interessante. Eu já ia perguntar o que é que a gente faz com matemática, né? Porque eu sou da área da humanas, por exemplo. E ele nem é matemático, mas ele disse essa frase. Isso virou uma crença. Você sabe o poder de uma crença, né? Sim, sem dúvida. Isso ele virou não uma errado, crença para mim. Isso virou uma crença que norteou a minha vida. E eu me senti livre com aquela graduação. Que eu poderia fazer, concluir, e que a partir daí eu tinha liberdade de fazer qualquer escolha. Olha só. E era uma crença que podia me aprisionar ou me libertar, né? E aí foi isso. Eu concluí matemática ainda muito jovem, porque eu entrei aos 17 anos na faculdade. E aí eu fui fazer o meu doutorado em biofísica, com esse professor. Eu entrei no mestrado. Durante o mestrado eu ingressei para o doutorado, eu fiz doutorado direto, porque o meu projeto era um projeto assim... Quem faz matemática realmente faz qualquer coisa. Não, tão difícil que você fazer matemática, você vai para qualquer área. Não, e eu fui, né, para a área de biofísica. É lógico, para eu ingressar na área de biofísica, eu tive que correr por fora. Eu tive que estudar muita bioquímica, eu tive que estudar muita física por fora. Então, eu passei um ano me preparando para me ingressar, para o ingresso do mestrado, né? Que depois virou o meu doutorado, porque o meu curso de matemática me deu uma formação. Sim. E faltava. Então, eu tive que estudar sozinha. Então, essa característica de inovar, de inovação, de empreendedorismo, eu acho que é peculiar, sabe? Para mim, é uma coisa que é nata, né? E hoje, pensando, é do ser humano ser empreendedor na vida, na família, nas lutas diárias, né? É do brasileiro. Sim, né? sim. E então essa busca de inovar dentro do que se faz vem desde sempre, assim, né? Desde quando eu me conheço, né? Eu nunca fui um limitante a minha formação, se essa é a resposta, né? Que legal, Sabrina, é interessante, né? A gente tem falado muito, eu atuo nessa área de comportamento empreendedor, e a gente fala que a gente tem que ser empreendedor de carreira. É isso que você está falando, né? O empreendedor não é somente abrir uma empresa, mas ele transforma a realidade local, ele é aquele que faz acontecer. Ele é aquele que não se limita, que é o que acabou de sair das suas palavras, né? Para você ter uma ideia, né, a gente tem hoje estatísticas que dizem que 65% das profissões que surgirão daqui 20, 30 anos, que os nossos filhos trabalharão, não surgiram ainda. Então não tem como se limitar. Né? E realmente o curso de exatas, sobretudo no curso de matemática, as conexões que se estabelecem aí para você, né, na área perduram, né? Exatamente, perduram bastante, né? E quando foi? Olha, tem duas perguntas interessantes, né? Quando isso te fez, essa questão científica te fez se interessar pela saúde humana? E quando começou lá aquele comichão? Porque olha, você estava muito bem estabelecida, você era professora, doutora, numa universidade pública, né? Então, assim, de alguma forma, você era funcionária pública. Sou ainda, né? Ainda está. Eu estou com um afastamento de um ano a partir de 2023. Então, né? Só que aí você assim, pensou, eu preciso empreender. Isso é uma decisão. Mas eu estou migrando, na verdade. Que né? legal, muito bem. Foi uma decisão. Eu tenho uma carreira na universidade, na FATEC, a Faculdade de Tecnologia. É uma faculdade de ensino tecnológico de muitos anos, né? Eu sou concursada na FATEC de Taquaritinga,
Dentro da Faculdade de Tecnologia do Centro Paula Souza, eu já fui diretora da Faculdade de Catanduva por 3 anos, já fui coordenadora de curso, eu já passei por todas as etapas ali, né, que eu poderia experimentar, vamos dizer assim, né? Cargos de gestão, né? Então, eu já passei por aquilo ali. Então, você pode falar assim, você escolheu, mas você deveria ter, né? Eu acho que eu não deveria ter. Eu já fui pesquisadora, eu já fiz 2 pós-doc, eu já estudei fármacos, eu estudei remédios, né? Junto com 2 indústrias farmacêuticas, né? Já desenvolvi projeto com elas. Então, eu experimentei, eu passei por todas essas etapas. E quando você me pergunta o que te fez decidir, o que me fez decidir foi uma dor pessoal. Sim. Foi uma dor. O que provoca uma mudança sempre em você é um chamado e uma dor. Muito bem. Né? Porque quando você tem algo que de fato você uma indisposição, porque veja, está tudo contínuo. Meu marido chama isso de ponto de singularidade. Muito bem. A linguagem matemática que ele usa lá em casa. Está tudo indo muito bem. Se você não tem nenhuma situação que te provoca um desconforto, para que você vai mudar, né? Exato. E esse desconforto foram várias situações, não foi né? Uhum. Então, o pessoal que nos assiste, o pessoal da comunidade conhece um pouco da nossa vida, né? Uhum. Mas às vezes o pessoal de fora não. Então eu sempre falo sobre isso. Eu tive a minha mãe que morreu aos 63 anos com câncer de mama. Na sequência, a minha tia paterna, que nem é da família da minha mãe, é da família do meu pai, minha madrinha, ela também sofreu um câncer, né? E também em 2020 faleceu, o mesmo câncer de mama. Depois eu tive outras pessoas da minha família com o mesmo diagnóstico, mulheres muito próximas da minha família, da família do João, e começou a ser recorrente para mim. E quando eu tive o meu 3º filho, João Pedro, eu saí da gestação dele, já mais velha, com 40 anos, e sucateada por enfermidades. Que Exatamente. conduziam, me conduzia a um desfecho, como a minha mãe teve, como a minha tia teve, a um desfecho de insucesso. Porque o câncer, Marcelo, é uma doença crônica e que tem gatilho no estilo de vida e no estilo alimentar da pessoa. Perfeito. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde descreve 100 tipos de câncer que têm início ao que você come, ao que você faz todo dia. Quando eu escuto isso, eu remeto à passagem que você acabou de ler. Veja, entenda que o seu corpo é a sua casa. Muito bem. Entenda que o seu corpo é o seu templo. E que aí, aquilo ali foi pago pelo preço de cruz. Qual é a tua responsabilidade? Exatamente. Então, é aquela virada de chave que chega na hora em que eu estava pré-diabética, 20 quilos acima do meu peso. Não se trata de problema estético. Não se trata disso. Porque o estético sempre foi, e sempre é para uma mulher, um motivador. Eu preciso emagrecer, eu quero. A gente começa, vai por caminhos errados, restringe caloria, não incorpora nenhum hábito de vida, não come de forma saudável, né? E faz o seguinte, cansou e volta e engorda. Porque o estético nunca é o bastante. Nunca foi para mim, entendeu? Para mim nunca foi o bastante. Mas, além disso, eu tinha um ovário policístico com risco de torção e o protocolo médico era: nós precisamos tirar porque o seu histórico familiar não é adequado e nós precisamos mandar para uma biópsia. Então, nós vamos fazer os exames para que você possa ir para uma cirurgia. Então, chegar em casa com 40 anos com um diagnóstico desse, você não precisa nem fazer meta para visão de V20. Exato. Precisa fazer V20? Tá a resposta do ponto de singularidade do João, né? Pois é. Você fala, não, meu filho acabou de nascer. Exato, Celina. Com quantos anos? Com quantos anos ele vai perder a mãe? Porque eu perdi a minha com 38. E até hoje é uma perda que eu supero todos os dias. Sim, exato. E
eu acho que eu vou superar todos os dias. Exato. Né? É um rompimento de cordão umbilical, né? De você falar, não, o quanto ela podia viver. Então, a gente vê, né, a mãe perdendo, mãe bem de idade, ainda é uma dor, né? Imagina tão jovem. E eu vendo você falar isso, é interessante, e certamente isso vai passar pela cabeça de quem nos assistir. Passa um filme também na minha cabeça, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 17 anos. Pois é. Sabe quantos anos ele tinha? 44. Meu Deus. Faleceu de infarto. Toda a família paterna cardiopata. Então, isso é trazido geneticamente, né? Eu comento isso com a minha esposa, a gente é contemporâneo de filhos novos, né? Filhos pequenos. Eu penso assim também, olha, eu tive ele numa idade mais avançada, então eu preciso viver mais tempo com ele. O que eu tenho que fazer para isso? A gente fala que a expectativa de vida da população mundial, inclusive do brasileiro, aumentou, mas não é assim, falou que aumentou e já aumentou. A gente precisa fazer alguma coisa. Toma posse, né? Aumentou, mas você está em qual estatística? Porque a minha era pior possível. Eu não estava nessa estatística. E quando você fala, né, e interessantíssima essa questão que você comentou, desse bate-papo com o João, e desse momento de tomada de decisão, a gente chama isso no campo empreendedor dos 2 fatores que levam a pessoa a empreender em alguma coisa nova. É a necessidade ou a oportunidade, ou os 2 casados. Né? Ou você enxerga uma oportunidade de negócio e você vai atuar com aquilo que enxergou, é muito latente, ou você tem a necessidade por algum acontecimento recorrente ou algum acontecimento trágico, isso te faz você empreender. Eu ouvindo você falar isso, é exatamente a forma que acontece, sobretudo os empreendimentos de sucesso. Então, veja, isso veio um empreendimento para mim, não se tornou valor ainda. Nesse momento que eu te conto, veio a virada de chave para a minha própria vida. Porque, veja, enquanto minha mãe ela estava acometida do câncer, ela passou 3 anos com uma metástase, que foi depois pulmonar. Então, acompanhar todo esse sofrimento dela gerou em mim uma necessidade de pesquisar, porque a gente faz o que sabe. Quando Jesus falou assim, vê o que o pessoal tem aí para comer, que eu vou alimentar todo mundo, você dá o que você tem. Exatamente. Se é 5 pães e 2 peixes, é isso que você tem, né? Exatamente. E o milagre será feito com aquilo que você tem, né? E o que eu tinha era a condição do estudo. Então, como pesquisadora, o que eu podia oferecer a mim mesma, no caso, era, olha, então eu estudei remédio. Na época da minha mãe, eu estudava remédio. Estudava junto com um grupo de pesquisa da USP, mais uma pesquisadora aqui da Unesp, tínhamos um grupo, desenvolvíamos uma pomada com um peptídeo que a gente tinha descoberto, que tinha resultado no câncer de pele. Olha só, queríamos estender esses estudos para o câncer de mama. Fomos para a Europa, levamos os trabalhos, foram publicados, né? Então, eu buscava a cura pelo remédio. Olha só. Né? E quando veio até mim, depois de já ter perdido a minha mãe e ter acompanhado outros casos da família, a virada de chave foi: a cura não está em remediar. A cura está em prevenir. A cura está na busca da sua saúde. Porque quando a gente vem para esse mundo, a gente vem com um sistema imunológico completo, né? Repleto de autofagia celular. Então, nós temos no nosso sistema imunológico uma turma, né? Linkov, muito bem preparada, né? Muito bem preparada. Nós temos células que chamam natural killer, por exemplo. Essas células, elas englobam as células de câncer. Ela faz isso. Ela faz a quimioterapia natural. Caramba. Então, quando você começa a estudar tudo isso, você fala, mano, Deus é perfeito, nós viemos aqui. E o alimento, ele te entrega o remédio. Né? É na natureza que está o remédio, é na natureza que está a cura, é no teu alimento que está teu remédio. Já dizia Hipócrates, né? O primeiro grande filósofo, pensador na área de medicina. Né? Então, estudar tudo isso veio para mim. E eu comecei a estudar para mim, recuperando. Só que quando... Uma vez eu li esse final de ano uma entrevista do Cortella, ele fala assim... Quando você derruba uma xícara de café, as pessoas perguntam assim para você: por que você derrubou o café? Aí a tua resposta tem que ser: porque tinha café na xícara. Se tivesse chá, você poderia derrubar chá. Se tivesse água, você poderia derrubar água. Aquilo que você tem dentro de você, uma hora cai e transborda. Isso. E começou a acontecer isso. Então, quando você pergunta quando isso virou um negócio, quando isso virou valor, foi dentro da comunidade. Porque isso começou a transbordar.
As pessoas que conviviam comigo aqui na comunidade, elas queriam entender o que estava acontecendo, por que eu estava emagrecendo, porque primeiro o estético, né, chama atenção. E né? algumas pessoas perguntam assim, você tá ficando doente, alguma coisa assim ou não? Não, eles perguntavam o seguinte, né, porque foi na pandemia. Foi na pandemia, então também a gente não tinha missa, a gente não se encontrava, fazia tudo online. É que foi o seguinte, eu não operei do ovário, o resto da conversa, porque as cirurgias eletivas, elas foram todas, fechou o hospital, foi aquele rolo, né? E eu voltei para casa com um monte de remédio para diabetes, remédio hormonal e um monte de remédio, um protocolo médico medicamentoso, né? E eu olhei para aquele protocolo médico e falei, olha, eu vou me dar 3 meses. Muito bem. Eu vou até você, medicamento daqui a 3 meses. Porque estava tudo fechado, a gente estava com as crianças em casa. 3, né? 3, um bebê de colo, sem faxineira. Quem vive essa realidade sabe como é que é, Dando aula online. Então era assim, um dava aula online no escritório, o outro dava aula online na sala, a Clara tinha aula online no quarto e 2 bebês, né? Transitando por essas aulas online, né? Porque não tem o que fazer. E não podia ter ajuda, a casa, aquele caos, comida, quem que vai parar primeiro para fazer? Muito bem, Meu Sabrina. Deus. E você passando por essa transformação? A transformação é importante, né? Porque nitidamente a gente viu fisicamente você e na sua família, né? Que a gente viu depois no João, conversamos sobre as crianças, falava, Sabrina, como que as crianças comem isso? Como é essa alimentação? Transbordou, né? Como é que eu faço? Hoje as pessoas me perguntam, para meu filho comer banana. Eu digo, coma banana. Muito bem. Como eu faço para meu filho comer ovo no café da manhã? Coma ovos no café da manhã. Porque nada supera o exemplo. Exato. Nada supera aquele carimbo diário dele. Eles estão olhando o que você está fazendo. O Cristo falou isso, né? Mostra a sua fé por palavras, que eu mostro a minha pelas ações. Pelas ações, então. Assim, ações arrastam. E aí, quando voltei da pandemia, quando fomos retomando, né? Aí teve todo mundo engordou, aí você emagreceu, o que aconteceu? Você sabe que eu ainda estou naquela parte da pandemia, tá? Então eu preciso passar por esse processo, né? Criar novas trilhas. Vamos lá. Para poder criar perder novas aquilo trilhas. Que a gente conquistou, né? Na verdade é eliminar, né? A gente não perde, tem que eliminar porque quem perde acha. Né? Eu nunca pensei em perder peso. Eu queria entender como eu resgatava a minha saúde, como os meus exames de sangue voltavam para trás, porque eu entendi que ele podia voltar, né? Sim. O corpo humano era capaz disso. A gente foi feito, quiçá, para viver para sempre, Marcelinho. Olha que coisa. Né? Foi esse o plano inicial. E que todo mundo a gente estragou tudo. Como ficaram esses exames? Hoje, graças a Deus, a minha saúde é ressignificada. Eu não tenho diabetes, nem colesterol, nem triglicéridos. Os meus ovários, eles não são policísticos. Não precisou mais operar? Não operou, eles retrocederam, eles voltaram. Eles eram fruto de uma resistência insulínica que foi combatida com a alimentação correta, com protocolo, né? E com alimento de verdade. Porque de verdade, Marcelo, a gente sabe o que a gente tem que comer, né? Sabemos. Não sabemos? A gente é resistente, né? Nós sabemos, Exato. né? E uma coisa que é legal, assim, você é cientista, né? Pesquisadora, né? Pesquisadora. E os resultados de pesquisa, eles vêm, assim, através de tentativa, erro e acerto, né? Isso aconteceu com a Sabrina, você falou que transbordou, né? Transbordou. A gente percebe no João Carlos. Outras pessoas da comunidade. Mais né? pessoas da comunidade viveram essa Sim, experiência? Muitas pessoas viveram essa experiência. Quando começou a falar, aí o Padre Ernesto, até ele me procurou, né? Ele falou, olha, o pessoal está falando, né? Como que é? Depois você conta aí o que você estudou. Porque eu falo, né? Quando a gente se torna um pouco... A gente se torna, na verdade, aquilo que o meio nos proporciona a nos tornar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as companhias que a gente traz para dentro da nossa casa, com as pessoas que a gente convive diariamente, com o meio que a gente está e com o conteúdo que a gente consome. Seja no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, o que você vê todo dia é aquilo que você se torna. Olha, exato. Não é? Exato. E eu te falo isso porque desde 2015... eu participo da Pastoral do Empreendedor,
sendo professora universitária, não tendo um próprio negócio, né? Já fui coordenadora do Pastoral do Empreendedor, já coordenei diocese, já participei dos encontros junto com o Padre Ernesto, junto com o meu marido. Então, veja, você vai se tornando aquilo, né? Conviver nessa comunidade, estar nesse meio da Pastoral do Empreendedor, é claro que me fez virar a chave, né? Estar, né, no convívio, né, na direção espiritual do Padre Ernesto, é você tomar um pouco daquilo para você. Você se torna no caminho a soma das pessoas que você convive, né? E esse milagre vai acontecendo pelo caminho, como ele diz. Você constrói o caminho, você cria as novas trilhas e o milagre vai estar lá. Vai estar lá no caminho. E aí eu montei o primeiro grupo de pesquisa, de estudo sobre saúde, de orientação nutricional, de mudança de hábitos, de saúde e longevidade, né? Com o pessoal da comunidade, com as mulheres da comunidade. Que ótimo, Sabrina. Né? E o nosso primeiro grupo chamava Nosso Corpo, Nossa Casa, Nosso Templo. Exatamente a leitura. O tema da passagem de hoje. Pois é. Nós temos o grupo no WhatsApp até hoje, com um nome, com título. As mulheres da Pastoral da Família fazem parte lá. Algumas mulheres hoje que até trabalham comigo, que é a doutora Núbia, que é dentista, a fonoaudióloga Thaís Fumagalli, e outras mulheres que nos acompanham aí nessa jornada. Então, o primeiro grupo de estudo foi com elas, as primeiras aulas foi aqui na comunidade. Aí depois montei outro grupo e foi natural. Foi natural. Até que fiz um curso de coaching, né? E me tornei coach em saúde. Que ótimo, Sabrina. Tem uma coisa interessante, né? O empreendedorismo, quando ele é vivenciado, saboreado, ele acontece, ele é disseminado como que por contágio. E isso se torna um negócio, mas um negócio que toma uma proporção muito maior do que um negócio pelo negócio. É um negócio pela proposta de valor. Qual é hoje a proposta de valor da doutora Sabrina? A minha proposta de valor é caminho, verdade e vida. Excelente. É a proposta de valor do Cristo. Excelente. Porque o programa Criando Novas Trilhas, ele é um caminho que a gente se constrói junto, um novo caminho, guiado à luz da ciência, porque ali eu ensino as pessoas a se alimentarem, a construir os novos hábitos, ensino a importância da atividade física. Vai caminhar. Eu te falo por que você deve caminhar e o que você recolhe caminhando. Aí, a hora que você entende isso, tudo passa a fazer sentido para você. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aí você fala assim, você não se permite mais a não caminhar, pelo menos caminhar. Né? Muito bem. Então, é um caminho que se constrói à luz da ciência em busca do resgate da sua vida. Olha, eu acho que a partir desse bate-papo você vai ter bastante pessoas aí te procurando, bastante clientes, tá? Que bom. Que eu já sou o número 1 ou 10º, não sei, né? Dentro desse processo todo que você teve. E como eu comentei, né, isso virou uma atividade, né? Então, hoje você se propõe a apresentar isso, né? Sim, hoje a empresa, né, Criando Novas Trilhas, né? Então, hoje é uma empresa. A Criando Novas Trilhas, eu atuo em 3 áreas, né? No atendimento individual, presencial ou remoto. Então, eu tenho algumas pessoas que eu atendo de outros lugares, que o curso alcançou e as pessoas se tornaram clientes. Então, os atendimentos são presenciais ou remotos. O que a gente faz nesse atendimento? A gente olha a pessoa como um todo. Então, eu olho para a pessoa, qual é a constituição familiar dela, de onde ela veio, as origens alimentares, o gosto, porque comida é afetivo. Sem dúvida. A gente é carne, a gente come para aliviar nossas dores, aliviar as nossas tensões. Por isso, a palavra coach é um treinamento onde você mergulha no seu coração e se conhece. Você sabe que se você tiver uma caixa de bis em casa, você vai perder pro bis. Então, por que você tem a caixa de bis? Porque tá lá. Por que ela tá lá, entendeu? Igual aquele refrigerante, né? Que faz mal, qualquer refrigerante, né? Que é considerado um dos piores alimentos do mundo e as pessoas consomem, né? E olha, eu vou te falar, eu perdi muitos anos para um pão francês. Muitos anos, né? Até que eu descobri que quem perde pro pão francês ganha do quê na vida? Não é? Mas ainda eu tenho cuidado em tê-lo em casa, porque eu sou carne. Isso, exatamente. E aí vem São Paulo, que diz o seguinte: às vezes eu deixo de fazer o bem que eu preciso a mim mesma para fazer o mal que eu não queria. Exato. Né? Ele fala que ele sente uma espada entre o espírito e a alma. Né? Pois é. Muito tão bem. lindo.
E Sabrina, eu estava falando isso. das, né? Então, e atendimento individual, né? Que a gente faz, é um acompanhamento. Aí as pessoas chegam no atendimento individual com várias propostas. Pessoas que estão ressignificando um câncer. Eu tenho clientes que passaram por câncer de mama. Muitos aparecem, né, nessa coisa. Então, aí a gente vai falar sobre alimentação, sobre suplementação, o que é legal, o que não seria. A gente orienta a pessoa, dependendo dos casos, a precisar passar por um nutricionista, por um médico integrativo, aí eu encaminho, né? Há outras pessoas que querem apenas ajustar a alimentação, estilo de vida, então com algumas indicações consegue. E a perda de peso, o emagrecimento, ela é natural nesse processo. Exato, né? Porque você vai voltar para a sua essência, para a sua origem humana, vai comer aquilo que o teu corpo precisa. Olha só. Então, a perda de peso, ela é natural. E me chamou a atenção a fala que você disse que a gente talvez nasceu para viver para sempre, né? Nasceu, né? Estragamos tudo no meio do caminho. Exatamente. Esse era o plano, né? Estragamos Exatamente. tudo. O segundo viés de profissional da empresa, são 3, o primeiro atendimento. O segundo são as aulas, né? Então, eu tenho um curso que chama Criando Novas Trilhas. Esse curso é um programa de 2 meses, com aulas, que eu tenho 2 aberturas anuais. Então, no ano agora de 2023, nós teremos 2 aberturas, uma agora no começo do ano e uma no segundo semestre. Né? Então, nesse programa, grupos, nós temos 6 aulas. Então, aí a gente tem bate-papo, a gente tem tira dúvidas, tem as aulas que eu vou dar aula mesmo. Então, eu já fiz isso o ano passado, por 2 vezes. E aí, muito legal, porque profissionais da área da saúde têm procurado. Então, formados em nutrição, querem entender, querem saber, né? Como uma pós-graduação. Mas a linguagem também é simples e acaba atingindo quem quiser fazer. Então, qualquer pessoa de qualquer área pode aprender como se alimentar, pode aprender sobre os alimentos. Isso sem dor, né? Sem nenhuma dor, né? Mas com esforço, claro. Né? Tudo precisa de dedicação. Toda mudança precisa de dedicação, né? Exato. E o terceiro viés profissional, que agora eu comecei esse final de ano, foi nas empresas. Então, eu estive em 2 empresas, lá eu pude falar com os colaboradores, a importância da saúde, disposição, a parte motivacional, como melhorar a produtividade, né? Porque uma vez que perguntar isso, os impactos dessa ressignificação. Exatamente. Melhora a produtividade empresarial, né? Qualidade de vida, né? Sono. A condição intelectual, a depressão. Perfeito. A ansiedade. Porque quando você remove o açúcar da alimentação, você consegue ter o controle sobre o açúcar, que é uma droga, né, provado pela ciência já. Você vê que a atuação do açúcar como receptor de dopamina e serotonina é parecido, né, como uma droga, o efeito dopaminérgico nos neurônios dopaminérgicos, né? Então, o açúcar, ele é anestesia. Né? Ele nos deixa depressivos, ansiosos, né? E a falta de atividade física, essas facilidades, né? do novo mundo tecnológico também, né? Também traz tudo isso. E se você está bem, você faz o outro bem, né? Tudo está bem, né? Quando você está bem, você está feliz. Uma coisa, Marcelo, importante, que a gente se fala assim, nós somos da igreja, né? Nós buscamos a Cristo, buscamos o Espírito Santo. A comida, ela é só um detalhe. Se você me convidar para ir para sua casa, comer uma pizza e tomar um vinho, é claro que eu vou aceitar e eu vou, né? Porque não é isso que eu faço todo dia. Muito bem. Não é isso que a gente faz todos os dias, né? Muito bem. Então, estar em contato com esse tipo de alimentação, ela tem que ser um prazer, o social, aquilo que a gente vai encontrar com os amigos, vai num churrasco, vai, sei lá, vai uma confraternização. Não é isso que vai depletar a sua saúde, né? Não é a festa da boda de Caná, não é? Você viu que legal, é aquilo que a gente faz todos os dias, é aquilo que a gente faz para aliviar as dores que a gente não encontra na nossa vida. Essa que é a grande chave, né? E fazer isso, trazer essa realidade para as pessoas, faz com que elas consigam aí ressignificar muitas coisas na vida. Voltar a sonhar, voltar a planejar, voltar a buscar coisas que elas já tinham deixado perdido, adormecido. Né? Melhorar os relacionamentos, né, em casa, que a vida é dura, é difícil. Né? Eu ia perguntar, Sabrina, mas na sua fala, isso é muito nítido.
é muito presente, né? Sobretudo para a gente que faz parte de uma vida religiosa, católica, né? Eu falo assim, olha, me fala um pouco da fé e da presença de Deus nesse trabalho. Mas em toda a sua fala isso surgiu. E isso é tão importante porque acaba sendo verdadeiro, né? Deus é aquele que transforma, Deus é o Deus do sim. A gente quer e Ele dá os mecanismos para a gente melhorar. Né? Como Ele é o Deus do sim, às vezes a gente come coisa que não faz bem mesmo, né? Pois é. Enfim. E foi difícil lá em casa, o João, as crianças. O João, você sabe que ele está parecido de quando eu conheci ele com 14, 15 anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Você perguntou, tá difícil? Eu te digo, ainda é difícil, né? É difícil para mim, é difícil para eles, né? Porque, veja, o que eu tenho para te dizer sobre isso e para as pessoas que estão em casa nos assistindo? Às vezes, a gente entra numa dieta e a gente quer pôr o outro na dieta, né? Você quer, assim, um apoio moral e coletivo. Então, ninguém vai comer macarrão porque eu não como eu não macarrão. Ninguém vai pedir pizza porque eu não vou comer pizza. Veja, não se trata do outro. Quando a única pessoa na Bíblia que descreveu Deus foi São João em seus evangelhos. E a descrição de Deus, né, é muito simples. Olha, Deus é amor. Deus é amor. E aquele que ama conhece a Deus. E é o próprio Deus. Então, começa do amor. E quando perguntaram para Jesus o que ele veio fazer aqui, né? O que Deus se encarnou e veio fazer na raça humana? Descreve, Senhor, em uma palavra. Aí ele falou, tá bom, eu vou descrever porque muitos mandamentos das leis, muitas leis, né? O que você veio fazer aqui? Olha, ame a Deus sobre todas as coisas. E aí vem a descrição de que Deus é amor sobre todas as coisas. E aí vem o segundo. E ao próximo como a ti mesmo. Essa frase, ela veio no entendimento para mim muito recentemente. Muito recentemente. Porque amar ao próximo da forma que você se ama é você saber se amar primeiro. Muito bem. Você só vai entregar um amor verdadeiro para o outro quando aquele amor passar por você. Exato. Quando ele passar por você. Então não adianta eu querer botar todo mundo na dieta se eu não consigo fazer. É a ação, né? É um exemplo pelas ações. Né? É ação. Então, não se trata disso. Lá em casa eu falo muito pouco. Na família, só quando me perguntam. Senão, eu já sou a chata. Vira né? chata. Eu já viro as costas e tá todo mundo dando sorvete para as crianças. Então, assim, eu falo, faz o que vocês acham que vocês devem fazer, né? Não se trata disso. Uhum. É sobre mim. É sobre mim, é sobre o que eu quero viver e o amor que eu desprendo a mim vai transbordar no outro, porque é o mandamento. Exato. É o próximo da forma que você se ama. Então, se você hoje, em 2023, colocou aí como meta ressignificar a sua saúde, emagrecer, porque essa meta de emagrecer, ela vem assim, todo ano. Como é que é a história? Eu tinha que emagrecer 5 quilos, hoje eu tenho que emagrecer 10. Todo 1º de janeiro, a gente está em janeiro, né? Encerrando a primeira semana do ano, né? Todo começo de ano a gente começa uma dieta que recomeça no ano seguinte. Sim, né? Pois é. E com mais quilos para perder. Mais quilos, exatamente. Então, se você tem essa meta, pensa nisso que eu estou te falando, né? Começa por você, começa olhando para o seu interior, começa amando a sua casa. Porque, Marcelo, se você chegar na minha casa, você vai encontrar parede riscada, brinquedo na sala. É 2 casas, exato. Mas você vai encontrar uma casa limpa, uma casa aconchegante. Eu vou ter um café para te oferecer. Só que há anos atrás, se você visitasse a minha casa interior, você não encontraria a mesma limpeza, o mesmo aconchego. Então, o meu corpo é a minha casa, é onde eu moro. Então, eu preciso, a faxina é de dentro para fora, não é? Excelente, Sabrina, excelente. Não é? Sabrina, a gente vai pedir que, né, seja colocado no vídeo para todo mundo ver os seus contatos, tá? Sim, aí tem minha logo também, a logo do Criando Novas Trilhas. Perfeito, e assim, espetacular esse bate-papo, fez a gente pensar e repensar sobre tantas coisas. E eu acho que esse é o papel do nosso podcast, esse é o papel da nossa pastoral do empreendedor, né? Empreender com fé, com amor e transformando.
você está transformando. Que- Obrigado, viu? Obrigada a Por esse vocês. bate-papo delicioso e espero que a gente possa fazer mais. Se É Deus quiser, delicioso ouvir uma conte pessoa comigo. que conhece tanto, tem tanto a falar pra gente. Obrigada, conte comigo. Eu espero que você que assistiu possa ter aproveitado. Lá no Instagram tem muitas dicas, tem lives sobre saúde, sobre alimentação. Meu Instagram é o @profa_Sabrina Costa. Também está aparecendo aí o número do WhatsApp, pode me chamar, é o meu WhatsApp particular. A logo do Criando Novas Trilhas, ela mostra um girassol, né? Que está no lugar de um sol nascente, num caminho novo, com uma gota verde, né? Uma gota de esperança. E que você possa lembrar que nós somos o girassol. Nós temos que estar conectado à luz, né? À luz do sol, né? À luz de Deus. Todo empreendimento, ele é fruto de Deus, né? Porque Deus é o grande empreendedor Exato. das nossas vidas. E com essa colocação bela final, a gente vai encerrar o nosso podcast. Cuide da sua casa e, se precisar, tem aqui uma excelente profissional para ajudá-los, né? A gente pede gentileza que vocês que assistirem a esse podcast, né, curta para a gente aí, siga a página da nossa paróquia, né, Paróquia Nossa Senhora do Brasil no YouTube, para a gente é importante, tá? E deem dicas para a gente, comente para a gente aí no vídeo, tá? Não é sempre que a gente tem uma profissional aqui, né, do gabarito da professora doutora Sabrina com a gente para tratar de saúde e fé. Obrigado, Sabrina. Obrigada, Marcelo. Até a próxima. Até a próxima.